Bom dia, hoje é 7 de outubro de 2024 e nós vamos falar sobre as eleições de 2024 e vamos dar ênfase aqui à Prefeitura de São Paulo, à Prefeitura de Curitiba e os outros estados que estão entrando aí para o segundo turno. E vou falar um pouco de São João del Rei também. E o que vocês estão vendo aqui, ó, são os boletins de urnas, né, que os venezuelanos chamam de atas. Aí eu vou contar um pouco sobre um dia de escravo da democracia. Eu trabalhei de fiscal eleitoral. Eu tomei conta de 5 sessões eleitorais num estabelecimento aqui de ensino em São João del Rei. Vamos falar sobre isso num outro vídeo, tá certo? Mas agora eu quero falar um pouco sobre a eleição de São Paulo, né? E aí eu quero um paralelo com a eleição lá em Curitiba, no Paraná, né? E aí nós temos um diagnóstico muito apropriado. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o clima de velório desse tal consórcio de mídia. Eu notei isso. Não sei se vocês notaram. Globo, CNN, UOL, né? Esses Band. Então, esses veículos de comunicação, se você reparar, eles vão entrar nas análises, aquelas coisas todas e tal, mas você percebe, sabe, no semblante, na atmosfera, né? Um clima de abatimento, né? Um clima de terra arrasada, porque, na verdade, o candidato do sistema não passou para o segundo turno nas eleições de São Paulo. Tá certo? João, mas ele é de direita. Eu não estou discutindo qual a ideologia do Pablo Marçal. A gente falou sobre isso aqui e eu quero deixar bem claro. A gente estava discutindo se Pablo Marçal era o candidato do sistema ou não, que ele se apresentava antissistema, né? E você tem agora a Cristina no segundo turno lá em Curitiba, que ela sim, nós apresentamos aqui uma candidata antissistema. Ela estava lá na Gazeta do Povo, aquele jornal, né, que tem, né, texto e tem também programa de entrevistas e debates. E a Gazeta do Povo foi uma trincheira da democracia, né, com relação à questão do 8 de janeiro, né, a questão dos presos políticos. Então, a Cristina é uma guerreira resistente a esse sistema que se apresentou para fazer as eleições de 2022 acontecer e que deixou a gente 4 anos, né, nesse sofrimento aí, né, para a gente ter que viver até superar isso aí. E aí o Pablo Marçal se apresenta dentro do campo de direita, né? Mas sim era um candidato do sistema. Tanto era que nós comentamos aqui sobre as pesquisas, né? Vamos trazer a pesquisa aqui, que a gente já estava comentando antes, tá certo? O que eu falei sobre as pesquisas? Que dava Pablo Marçal em primeiro com 27, depois o Guilherme Boulos com 26 e o Ricardo Nunes com 24. Então, o que aconteceu? O sistema, né, tentou empurrar o Pablo Marçal para o segundo turno, né? Com pesquisas, com entrevistas e com aquela treta que ele soltou, né, na véspera da eleição, com aquele documento falso do Boulos, né, com relação à saúde do rapaz. Bem, no mesmo tempo, né, a Polícia Civil do São Paulo foi lá e desvendou e falou: não, é falso, entendeu? Por quê? Porque a ideia, provavelmente, do desespero do sistema, né, falou assim: ó, dos males o menor, vamos derrubar o Boulos e vamos com o Nunes para o segundo turno. E se realmente a imprensa, a Polícia Civil de São Paulo não tivesse desvendado que aquilo era um documento falso, que o Pablo sabia que era falso, tanto que ele deixou para soltar na véspera,
para não dar tempo, né? Achando que não ia dar tempo de desmentir, mas a Prefeitura de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, que hoje não está assim tanto a domínio, né, desse sistema, pôde agir e desmascarar, né, essa treta que o Pablo Marçal tentou fazer no final do campeonato aí. Bem, teremos então um duelo de Nunes e Pablo Marçal e Boulos, né? E agora preste atenção, o que eu falei nos últimos entrevistas? A abstenção em São Paulo foi de 27,3%. Quer dizer, quase um terço da população se absteve de votar. Bem, geralmente, se você for ver nas eleições passadas, as abstenções não chegavam a isso, não. Concorda? As abstenções eram em torno de 20, 19, tá? Lembra que em 2022 aconteceu aquele fenômeno de dizer que no segundo turno a abstenção foi menor do que no primeiro turno, que geralmente era sempre o inverso. A abstenção no segundo turno costuma ser maior do que no primeiro. Por quê? Porque no segundo turno não tem eleição para deputado federal, deputado estadual, senador e muitas das vezes governador, entendeu? E aí o que acontece? Muita gente não vai votar só para presidente. Então preste atenção. No primeiro turno, nós tivemos eleição para prefeito e para vereadores, ou seja, executivo e legislativo. É como se fosse eleger o deputado, entendeu? Para o município. Então, muita gente foi porque tinha compromisso com o vereador. Não, eu vou votar no vereador. Já não tenho tanto interesse em votar para presidente. Tá certo? Aí acaba indo e votando para presidente, porque tinha um candidato para vereador. E tinha mais opções para prefeito. Além de ter um leque maior de opções para prefeito, né? Porque tinha o Nunes, tinha Tabata, tinha o Boulos, tinha o Datena, tinha a Marina, né? E, aliás, a votação da Marina foi um pouco maior do que a diferença, tá, do Pablo Marçal para o Nunes. Então, você percebe que quando o sistema, né, que é essa imprensa que a gente falou aí, por exemplo, a Folha UOL, com aquele debate, chamou só 4 e tirou a Marina de jogo, para pagar a Marina, por quê? Porque a Marina estava tirando voto de quem? Do Pablo Marçal. E a Globo chamou o Datena e não chamou a Marina, tá certo? Chamou o Pablo Marçal, que não tem representação no Congresso, o partido dele não tem, e não chamou a Marina, que tem representação no Congresso. Entendeu? Para o debate. Então, os 2 últimos debates, o sistema tentou esconder a Marina. Por quê? Porque os votos da Marina, que estava indo para a Marina, eram os votos dos desiludidos do Pablo Marçal, que entendeu que ele não era o melhor candidato para a direita, embora acreditasse que Nunes também não fosse. E aí era importante esconder a Marina para não deixar tirar votos do Pablo Marçal. Quem fez isso? A mídia, Folha com UOL e Globo, consórcio. Vocês estão entendendo? Bem, então nós tivemos 27,3% de abstenção para a eleição para prefeito de São Paulo. Isso significa o quê? Que geralmente, São João del Rei, a abstenção foi de 23%, tá certo? Cidade menor, né, e tal. E aqui ganhou o candidato do PL com mais de 50%. Aqui eu falei que a direita estava dividida entre um candidato do PL, né, e um outro candidato apoiado por um deputado que também é de direita, né,
é da base volta com o Bolsonaro lá, com a direita em algumas questões lá. Né? Então, aqui parece que na época o pessoal do PL rachou, aí uma turma do PL saiu, montou outro partido, entendeu? E lançaram duas candidaturas. Então, o PL ficou em primeiro, né? A parte do PL que rachou ficou em segundo e o PT ficou em terceiro, né? Não chegou nem a 20%. Embora era uma menininha assim que eu tinha até um respeito por ela, entendeu? Não desfazendo da candidata do PT. Mas, enfim, 27%, 27,3% foi a abstenção em São Paulo. Ou seja, no segundo turno, tá certo? A abstenção não pode ser menor que 27%. Quer dizer, não pode ser menor que 27%. Isso que eu estou te falando. Não pode ser menor. Por que não pode ser menor? Se nós tivermos 27% de abstenção, quando você tinha várias opções para prefeito, além de ter, né, o estímulo de votar para vereador, no segundo turno, as opções caem para 2. Então, muitas pessoas que votaram na Tabata, na Marina, no Datena, talvez não queiram votar nesses dois, em nenhum desses dois. E também muitos que foram votar para vereador e acabaram votando para prefeito, também não têm vontade de ir lá votar, porque talvez nenhum desses esteja onde representando. Então, naturalmente, é o que acontece, é o padrão que a abstenção na capital de São Paulo deva ser superior a 30% no segundo turno. Agora, se me aparecer uma abstenção de 20% no segundo turno, meu amigo, pode estar certo que o mesário pianista fez o serviço. Isso eu vou falar no próximo vídeo, quando eu vou contar para vocês a história de um dia de escravo da democracia. E aí nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu trabalhei. Eu fiz o meu papel de cidadão. E aí eu convoquei vocês para fazerem isso, né? Quero que vocês comentem aí comigo quem, né, conseguiu trabalhar de mesário, quer dizer, trabalhar de fiscal. Eu tenho até aqui vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o trabalho que nós fizemos aqui. Isso é que é o importante, gente, porque agora nós temos 3 semanas para trabalhar isso aí para essas eleições que estão acontecendo aí no segundo turno, tá certo? Ó, nós montamos um grupo de fiscais no WhatsApp. Esse é o grupo de fiscais, tá certo? Então nós mapeamos todas as cidades, todas as urnas, certo? E ficamos plantando lá, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a gente pegando as urnas, quer dizer, pegando os boletins de urnas, ó, deixa eu ver se dá para abrir aqui, mostrando aqui, ó. O pessoal comunicando o tempo todo, olha aqui, ó, tá vendo? Então, na mesma hora, olha aqui, ó, a gente recolhendo os boletins de urna, ó, tá certo? Nós fizemos aqui o que basicamente aconteceu na Venezuela. Certo? A oposição mapeou, né, as sessões eleitorais e colocaram fiscais lá. Aliás, onde eu fui fiscal e conversando com outros fiscais, só a coligação do PL, né, que estava o Novo, aliás, eu filiei no Novo, já há alguns meses atrás, tá certo? Eu não queria falar isso aqui, mas não saí candidato, não fiz campanha abertamente. Por quê? Porque eu estou preocupado com a eleição nacional, eu estou preocupado com a democracia, estou preocupado com o processo eleitoral. Então, esse trabalho aqui, ó, que a Venezuela fez, nós fizemos aqui, tá certo? E confesso para você que foi uma experiência muito bacana e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Talvez hoje ainda, tá certo? Mas eu quero curtir um pouquinho, né, o velório do consórcio de mídia. Porque o grande vencedor foi o Tarcísio de Freitas, né? Tá certo? O Tarcísio teve ali uma presença forte na campanha do Nunes, né? Fechou com o Nunes. Ou seja,
a direita está conseguindo crescer e trazer para si o apoio de partidos do centro. Porque se não, ninguém governa sem o apoio do centro. Você tem que ter maioria para governar. Então, a direita mais o centro faz maioria. E aí é o que assustou o pessoal aí do consórcio de mídia, tá certo? Porque São Paulo é o laboratório que vai, né, dar o diapasão para a eleição de 2026. Tá certo? Bem, eu quero que vocês comentem aqui, né, e o que vocês acharam, né, dessa preocupação minha aí com o processo, né, de fiscalização e preparar para o segundo turno, né? São Paulo ainda está no segundo turno, Curitiba está no segundo turno, Belo Horizonte está no segundo turno, né? O PL ganhou, né, em primeiro lugar lá, né? Parece que no sul também a gente tem grandes cidades aí que vão revelar, né? Lá no Ceará também tem uma promessa nossa lá, então nós vamos acompanhar, né, no segundo turno e principalmente cuidar desse processo, sabe? E eu vou falar sobre isso no próximo programa. Vai ser um dia de escravo da democracia. Tá certo? Bem, tá aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e tá aqui o nosso WhatsApp. Comente com a gente o que você quer pensar, troque ideia comigo pelo WhatsApp. Se eu conseguir entrar e ver você lá e eu conseguir responder, pelo menos ver, né? Porque eu estou recebendo muita coisa pelo WhatsApp. E agora o Pix é importante, viu, gente? Se vocês puderem ajudar aí a gente a manter a CCI, porque a CCI é um compromisso com a democracia, é um compromisso com o Estado de Direito, é um compromisso com a liberdade, tá certo? E com a justiça. Nós temos que recuperar a nossa justiça. O Brasil está refém da justiça. Ainda existe um desafio muito grande para a gente tirar esse gargalo, tá certo? E principalmente, né, tornar os presos políticos de 8 de janeiro os heróis da pátria, porque realmente eles foram vítimas de uma armação, tá certo? Bem, então tá bom, hoje eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e eu volto talvez hoje para falar sobre um dia de escravo da democracia, trabalhando como fiscal nas sessões eleitorais da capital brasileira da liberdade, São João del Rei, Minas Gerais, um estado de espírito. Fiquem com Deus.